Hi guys! Vamos estudar Relative Pronouns. É muitíssimo importante o estudo desses pronomes, porque dentro do texto eles são uns dos grandes responsáveis por estabelecer ligações de sentido entre uma frase e outra, entre um parágrafo e outro. Então, se você souber identificar esses pronomes direitinho dentro do texto, vocês conseguem compreender melhor o contexto, as relações de explicação, de definição, e isso é fundamental na hora de conseguir ler um texto em inglês e compreender o que está sendo escrito em língua estrangeira. Até hoje eu trouxe aqui, falando em compreender, né? Temos aqui Alice, né? Alice and the Rabbit, né? E o coelho. Eu acho que todo mundo lembra da história da Alice in the Wonderland, Alice no País das Maravilhas. A Alice tá aqui com essa cara de não tô entendendo nada, né? E o coelho, né? Correndo porque ele estava atrasado. Então, vamos ver o exemplo aqui dessas frases. Eu trouxe a Alice aqui para mostrar o exemplo do uso dos pronomes relativos em inglês. Então, por exemplo, eu coloquei assim, Alice is a lovely girl, que a Alice é uma garota adorável. Alice has been to Wonderland. A Alice já foi, né? Ela já esteve no País das Maravilhas. Em inglês, Wonderland, o País das Maravilhas. E aqui, o que eu vou fazer? Para não fazer duas frases assim curtinhas e para não repetir o nome da Alice, eu vou unir essas duas frases numa única só, colocando no lugar de Alice um pronome relativo para fazer a referência. Então, por exemplo, a frase vai ficar composta da seguinte forma: Alice, comma, que é vírgula em inglês, who has been to Wonderland, comma, is a lovely girl. Então fica uma frase um pouquinho mais elaborada, né? Alice, que já esteve no País das Maravilhas, é uma garota adorável. Então esse é um recurso coesivo, ou seja, que faz as ligações dentro dos textos, que eles permitem um texto um pouquinho mais elaborado, um pensamento mais complexo, né? E não frases tão curtinhas, com repetição de palavras. Então o pronome relativo ele faz isso. Ele vai substituir um substantivo próprio, um nome próprio, no caso aqui Alice, e vai unir duas ideias na mesma frase. Então, se vocês conseguem relacionar que esse who se refere a Alice, tu consegue compreender melhor a frase, né? Afinal, quem que é uma garota adorável? Ah, é a Alice, aquela que já esteve, né, no País das Maravilhas. Então, essa é a função de um pronome relativo. Ele faz essa conexão, ele liga termos, né? Ele vai se referir a um termo juntando duas ideias numa só. Então aqui eu coloquei uma listinha dos principais pronomes relativos, né, aqueles que eu acho bem importante que vocês estudem na hora de depois compreender, identificar num texto e saber fazer essas referências, essas relações e interpretar melhor um texto em língua estrangeira. Então nós temos o who, que é usado para pessoas, ele seria que ou quem. Temos também which, que é usado para coisas, que seria um equivalente em português a o qual, as quais, os quais. Temos where, que é onde, que é usado para lugares, places. E temos o that, que é tipo um coringa, que ele tanto pode ser usado para pessoas, coisas, lugares, só que ele tem um detalhezinho, tá? Ele só vai ser usado em frases restritivas, que eu já vou explicar o que é. E por último, nós temos o whose, que ele tem essa ideia de pertencimento, né? Ele seria um equivalente em português ao cujo, cuja, né? Ele dá uma ideia de posse, ele tem esse significado de posse. Então aqui eu coloquei um exemplo do que seria uma frase restritiva. Então a oração restritiva ela vai funcionar mais ou menos da seguinte forma, né? Que em inglês eles chamam de defining clause. I have a student that loves reading graphic novels. Então, ó, eu tenho um aluno, um estudante, que adora ler graphic novels. Graphic novels seriam, por exemplo, revistas em quadrinho um pouco mais elaboradas, né? Que em português, inclusive, eles chamam de graphic novels mesmo assim, né? Então, eu vou explicar para vocês o que seria essa ideia de restringir, de definir. Se eu digo, I have a student, eu tenho vários alunos, né? Pode ser qualquer aluno. Mas agora eu quero especificar, eu estou falando daquele aluno específico que gosta, que ama
ler graphic novels. Então, eu vou usar o that, que vai fazer uma ligação com student e definir, afinal, de qual student eu estou falando. That loves reading graphic novels. Estou falando desse aluno específico. Por exemplo, aqui embaixo, this is the city where dreams come true. Se eu disser, this is the city, esta é a cidade, qual cidade? Pode ser qualquer cidade. Então, agora eu quero especificar. Eu estou especificando the city where dreams come true. Essa frase, ela vai definir, ela vai restringir o termo city. Não é qualquer cidade, eu estou falando especificamente da cidade where dreams come true, onde sonhos se tornam realidade. Essa expressão come true quer dizer tornar-se realidade. E aí, eu vou agora traçar um paralelo da diferença do que é, então, uma frase, uma oração que define uma restrição de uma oração que não define, que ela apenas explica. Querem ver? É bem fácil de entender a diferença entre ambas. Se lá eu digo assim, I have a student that loves reading graphic novels, agora eu estou usando o nome da aluna, Kate. Kate já está explicado, já está definido. Então, essa expressão, who loves reading graphic novels, é apenas uma explicação a mais sobre a Kate. Então, o que eu faço com essa explicação a mais? Eu coloco entre vírgulas. Mais um detalhe, no momento que eu uso uma non-defining clause, eu sou obrigada a usar who, which. Eu não posso usar o that. E também ela costuma vir entre vírgulas. Ó, vamos ver o próximo exemplo? Lá eu tinha colocado, this is the city where dreams come true. Eu não estava definindo o nome da cidade, era uma cidade qualquer e eu uso where dreams come true para definir. Aqui eu coloco o nome da cidade, Los Angeles, já está bem restrito, né? Então qualquer explicação que eu colocar a mais, não vai mais ser uma restrição, mas vai ser um dado extra sobre a cidade. Então se eu digo Los Angeles, comma, vírgula, where dreams come true, comma, has a peculiar weather, tem um clima peculiar. Então, essa expressão, where dreams come true, vem entre vírgulas, porque agora eu não estou mais restringindo. Los Angeles já é restrito. Então, qualquer informação que eu acrescentar vai ser uma explicação a mais, por isso, entre vírgulas, ok? Então, lembrando, os pronomes relativos, para que eles servem? Eles servem para fazer essas costuras entre as frases, ligar informações. Então, é muito importante que vocês saibam, quando tem um pronome relativo, entender ao que ele se refere. Por exemplo, who, esse who, de quem que eu estou falando? De Kate. Esse where, do que eu estou falando? De city. Então, saber fazer essa ligação entre o pronome e o termo ao qual eles se referem, ou que ele está se recuperando, é fundamental para compreender um texto. Então, aqui estão os pronomes relativos. Muito obrigada, até mais!